A Câmara aprovou em primeiro turno texto base da proposta de emenda constitucional que aumenta o teto de gastos em 145 bilhões de reais no orçamento federal do ano que vem. O valor permitirá ao próximo governo garantir aumento real no salário mínimo e a continuidade do pagamento de um auxílio de R$ 600 por mês, com uma parcela adicional de R$ 150 para cada criança de até 6 anos nas famílias beneficiárias. Nós estamos falando de um país com 33 milhões de famintos. Nós estamos falando de um país com 35 milhões de brasileiros que recebem até um salário mínimo. Nós estamos falando de um país com 21 milhões de brasileiros e brasileiras que vivem do Auxílio Brasil, futuro Bolsa Família. É para esses brasileiros que nós estamos nos esforçando para aprovar a PEC ao final do ano legislativo. A PEC também prevê a exclusão do teto de gastos de despesas custeadas por recursos de doações para projetos socioambientais e para instituições federais de ensino, de projetos financiados com indenizações por desastres ambientais e de transferências de estados e municípios para a União destinados à execução direta de obras e serviços de engenharia. Já se vão alguns anos da nossa luta para que os recursos próprios das universidades federais sejam excluídos do teto de gastos. O que aconteceu nos últimos anos foi um grande desincentivo à pesquisa no Brasil. Universidades que deixaram de fazer parceria, que deixaram de conseguir um recurso adicional, porque sabiam que aquele recurso não ficaria com elas. A proposta recebeu votos contrários. Que jogam por rala abaixo o atual regime fiscal brasileiro, o regime do teto de gastos, que já vinha sofrendo inúmeros furos, é verdade, ao longo dos últimos anos, aos quais fomos contrários à PEC dos precatórios, que abriu um rombo no teto de gastos, fomos contrários à PEC Kamikaze, que abriu outro rombo ao teto de gastos, e somos agora contrários a essa PEC do estouro, PEC da gastança, PEC argentina, PEC do Lula, PEC da transição, chame como quiser. A PEC determina ao próximo governo a apresentação, até agosto de 2023, de um projeto de lei complementar instituindo o novo regime fiscal que substituirá o teto de gastos a partir do ano que vem. O texto autoriza o relator-geral do orçamento a realocar 19 bilhões e 700 milhões de reais previstos nas chamadas RP9 ou emendas de relator, consideradas inconstitucionais pelo Supremo. Metade desse valor será redistribuída para emendas individuais de deputados e senadores e a outra metade destinada a ações voltadas à execução de políticas públicas do futuro governo. A gente possa assegurar ao novo governo não é um aumento de orçamento, mas que ele tenha o mesmo orçamento, e frise, o mesmo orçamento que o atual governo teve, sem qualquer incremento, para que ele possa tocar as políticas públicas, como farmácia popular, habitação formular, atendimento às universidades, aos institutos, ao número de 145 bilhões de reais que o Senado Federal houve por bem de votar. Sessão foi marcada para esta quinta-feira para a conclusão da votação da PEC em segundo turno.